Quem passa por uma rua dessas bonitas aqui do sul e vê essas casas, casas muito boas, inclusive aquela lá está à venda, né? Mas isso é um pouco da crise. Essas casas tão bonitas, numa rua tranquila, poderia falar assim, nossa, essas casas são muito diferentes. Essa aqui é baixa, aquela é mais alta, aquela é mais moderna. Mas no fundo, as casas têm algo de muito comum, são iguais por dentro. Todas elas vão ter uma cozinha, sala, quarto. Dependendo do jeito que a pessoa vive, vai ter a distribuição interna. Você acha que as casas são mais diferentes umas das outras ou são mais iguais umas das outras? A observação superficial vai mostrar que as casas são diferentes, mas a observação mais profunda vai mostrar que elas são todas iguais. Inclusive aquelas mais novas ali naquela rua sem saída. O telhadinho azul, muito bonitinho. Por dentro, as casas mostram como são as pessoas. E as pessoas mostram quais tipos, quais cargas, qual a tipologia, qual a perspectiva interna delas. Então, depois de fazer o estudo de 25 anos do Tipologia do Imensa Vida, saiu a formulação de que a gente tem basicamente 3 grandes grupos de pessoas. Tem as crianças, as pessoas alfa, as pessoas beta e as pessoas gama. E a gente vai tratar um pouco de atenção para cada uma delas. As crianças que chegam, elas não são tão assim diferentes como nós imaginamos, como se fossem as casas. Ah, essa é tão diferente dessa. Mas por dentro, as crianças são muito parecidas. Elas são loucas com os pais. Elas morrem pelos pais. As crianças dariam suas vidas pelos pais. E isso muitas vezes acontece. Olhando um pouco mais profundamente, a gente percebe que as crianças são uma grande oportunidade para que a alma da família, aquele conteúdo típico da família, venha à tona. E mostre onde estão os machucados, onde estão as feridas dos crimes cometidos, aonde estão as alegrias que não foram vividas, inclusive as alegrias vividas também. Porque não é só enxergar as dificuldades. Tá vindo um carro. Mas cada criança que nasce, ela é como se fosse a família inteira e a história inteira da família que nasce nela. E essa criança que vai trazer então esse grande conteúdo, ela vai mostrar esse conteúdo de uma determinada forma. Ela vai mostrar um conteúdo para ser visto se for uma primeira criança. Ela vai mostrar esse conteúdo para ser sentido se for uma segunda criança. E vai mostrar esse mesmo conteúdo para ser entendido se for uma terceira criança. Eu sei que pode parecer meio confuso. No começo é um pouco assim. Já já você vai separar direitinho. O que é visto, é reconhecido, é valorizado. O que é visto, ele passa a existir. Então, tudo que numa família não pôde existir, precisa ser visto. Esse é o conteúdo que trazem as crianças alfa. As crianças alfa são a primeira do pai, a quarta, a sétima. É assim, é um compasso ternário, como se fosse uma valsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alfa, beta, gama. Então a criança 1, a criança 4 e a criança 7 são crianças alfa. Já a criança beta, ela vai pegar desse conteúdo, desse inteiro da família, ela vai trazer à tona o que não foi sentido. Por isso são crianças muito sensíveis, que brincam, que são distraídas, que não são comprometidas tanto com as notas e que não conseguem viver uma rotina porque são um pouco mais desligadas. São crianças
que vão trazer um outro conteúdo, sentido. E por último, as crianças gama, alfa, beta, gama, são os terceiros, sextos e nonos do pai, que vão ser crianças que vão mostrar, trazer à tona o que não foi entendido. Então são crianças curiosas, vão ser pessoas técnicas na vida, vão se especializar, não se contentarão com respostas superficiais, não terão professores porque eles vão aprender sozinhos. Nós vamos ter tempo para estudar cada uma dessas frequências, dessas situações. Mas com isso, você consegue perceber que pai e mãe, tem até aquela frase, né? Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Mas pai também, pai é tudo igual, só muda de endereço. E agora você está entendendo também que filhos também são tudo iguais, só mudam de endereço. Então agora você pode olhar para essas casas e ver que no fundo elas são muito mais parecidas do que diferentes. Elas trazem a mesma razão de ser, o mesmo propósito. Possibilitar o conteúdo que não veio da família, o conteúdo que não emergiu, esse conteúdo possa então vir à tona. E isso é um olhar sistêmico. Cada professor, cada terapeuta, ele tem a gentileza, ele tem o convite para enxergar além do que os olhos mostram. Cada professor, cada terapeuta, ele pode enxergar em que momento da história daquela família que essa criança nasce e qual o conteúdo que ela resolve trabalhar. E se ela vai querer trabalhar mostrando para ser visto, sentindo para ser sentida ou entendendo para poder trazer compreensão. Isso nós vamos estudar, mas por enquanto é só uma abertura, um pano. Agora eu quero que você olhe um pouco para a sua casa, a casa da sua infância, a casa onde você nasceu, onde passou a infância, a casa dos seus pais ou a casa que você nasceu. Olhe aquela casa, veja o cheiro que ela tem, veja os seus brinquedos, veja os seus livros, as suas roupinhas onde ficavam, e olhe agora essa casa. E veja que no fundo só modifica a casca. O conteúdo é sempre o mesmo, é o conteúdo humano. E é isso que é tão comum a tantas pessoas, que é a porta de entrada para esse estudo que nós vamos fazer. Tá bom? Então eu convido você a ir à frente, ir mais para frente. Vamos caminhar juntos?